Ilustríssimo senhor presidente da Academia Caxambuense de Letras, acadêmico Leandro Campos Alves, em nome de quem eu saúdo todos os membros da Academia. Como presidente da Academia Teresopolitana de Letras, ATL, quero deixar registrada a nossa imensa satisfação em participar, como convidados, da primeira feira literária virtual da Academia Caxambuense, nossa dileta co-irmã. No momento tão difícil e pesaroso porque atravessamos, o Brasil e o mundo, ações e iniciativas como a realização dessa feira traz um alento, um lenitivo para nossas dores e ausências. Vamos participar com algum de nossos membros, acadêmicos e acadêmicas, para tentar abrilhantar o evento, já por si só abrilhantado pela participação dos acadêmicos e acadêmicas caxambuenses. Estamos realizando em Teresópolis várias ações em comemoração aos 60 anos de fundação da ATL, apesar das limitações impostas pela pandemia. Temos em andamento concurso de poesias e minicontos em parceria com o Unifeso, Centro Universitário Serra dos Órgãos, um concurso de redação com alunos e alunas do curso normal dos colégios estaduais intitulado Os Desafios da Educação no Século XXI, um concurso de cenas teatrais curtas com o tema do nosso 60º aniversário e um concurso de poesias aberto a toda a sociedade teresopolitana. Estaremos lançando em breve um concurso para a criação do hino da ATL e em novembro faremos realizar em Teresópolis um encontro de academias de todo o estado do Rio, para o qual estendo o convite à Academia de Caxambu. Nesse encontro, alinharemos medidas e ações para a realização de uma grande feira literária em Teresópolis, ao molde das melhores do país. Vamos lançar ainda esse ano uma antologia de prosa e verso, a mais completa da história da ATL. Dito isso, é com grande prazer que passaremos às apresentações de nossos acadêmicos e acadêmicas. Vida longa e profícua à Academia Caxambuense de Letras. Olá, eu sou Ana Maria de Andrade, sou acadêmica da Academia Teresopolitana de Letras, cadeira Machado de Assis. É um grande prazer, uma alegria participar da primeira feira literária virtual de Caxambu. E eu venho aqui para apresentar para vocês um pouquinho do meu trabalho. Eu sou escritora e ilustradora de literatura infanto-juvenil. Comecei a escrever, motivada pelos temas de educação ambiental. Então, o meu primeiro livro, que é o livro Água Viva, é um dos carros-chefes, do meu trabalho. Ele já foi adotado pelo Plano Nacional do Livro Didático do Estado de São Paulo. E a partir do Água Viva, eu não parei mais de escrever. O lançamento dele foi no ano de 2003, coincidindo com a minha vinda aqui para Teresópolis. Eu sou carioca, e nessa época eu me mudei aqui para a Serra e iniciei a minha carreira de escritora e ilustradora. E convido vocês a visitarem o meu site para conhecer os meus livros, que são voltados também agora para um tema que é muito especial, que eu falo sobre a mulher, e são os meus últimos lançamentos. Então, a minha coleção de educação ambiental, eu trouxe alguns dos livros para mostrar aqui hoje na feira, o Água Viva, como eu falei, A Casa do Lixo Zero, que também é um dos meus livros, que são mais vendidos, as escolas adotam bastante em várias cidades do Brasil. E nas minhas ilustrações eu utilizo material reciclável. Com essa proposta, o que eu chamo de ecoliteratura e arte sustentável, eu proponho aos professores, depois da leitura do livro, da história, fazer com as crianças os cenários, os personagens. Então, a Casa do Lixo Zero, por exemplo, todos os cenários eles são feitos com sucata, como eu posso mostrar aqui para vocês, uma das ilustrações, em que eu utilizei aqui rolinhos de papel higiênico, os bonequinhos são feitos com papel machê, tem todo um cenário em miniatura que depois a criança pode reproduzir com seus pais, com seus professores, e os personagens eles são 3 porquinhos, então é uma história assim muito divertida em que as crianças aprendem a reciclar, a fazer os 3 R's. E o outro livro que eu trouxe também aqui para destacar foi A Carta de uma Árvore. Carta de uma Árvore
é uma árvore que escreve a carta para as crianças, pedindo que ela simplesmente quer morar no jardim daquele menino que encontra a carta. E toda a ilustração ela é feita com materiais naturais, folhas, pétalas de flores, galhos, né? São elementos que nós encontramos na natureza que vão ilustrando essa carta que a árvore deixa para o menino. Então, essas são as minhas dicas, né? Esses 3 livros aqui que são muito especiais, que eu guardo com muito carinho. É a minha dica de educação ambiental, né? De ecoliteratura para as crianças de educação infantil e alfabetização. E agora, mais recentemente, que eu venho lançando livros, né, que falam desse tema da mulher, da mãe, né? E esse livro é um livro que está sendo assim recebido com muito carinho também nas escolas, que ele fala de adoção, né? É o Ninho do Coração. A personagem é uma galinha, né? A galinha Leiloca, e ela vai recebendo no seu ninho vários filhotinhos de outros animais do sítio, né, outros animais da fazenda, e ela acolhe todos esses filhotinhos no seu ninho com muito amor. Né? Esse livro também ele é todo ilustrado com patchwork de papel, né? São pedacinhos de retalhos, né? De papéis, de embalagens, de presentes, que eu fui montando as imagens, fazendo como uma colcha de retalhos mesmo, né? E ele fica assim, trazendo essa mensagem, né? De amor, de aconchego, né? De todos esses filhotinhos que vão para o ninho da Leiloca. E os e-books, né? Então a gente sabe que agora, recentemente com a pandemia, as escolas, né, procuraram bastante por materiais virtuais, né? E aí eu aproveitei esse momento também, né, que todos nós nos vimos, né, obrigados a um certo isolamento, a um distanciamento social, para produzir os e-books pelo Instituto Ama Leitura, que é o projeto que eu desenvolvo de formação de contadores de histórias e mediadores de leitura. Então, para propiciar, né, esse acesso ao livro com mais facilidade, foi lançado o ano passado A Cidade de Teresa, né, em comemoração aos 129 anos de Teresópolis. Esse ano nós estamos completando 130 e ele está disponível no meu site para download, né, o arquivo. Quem quiser pode baixar e imprimir o seu próprio livro, como esse que eu estou mostrando aqui, né, que é uma impressão, e ele conta a história da Imperatriz Teresa Cristina, que dá nome à nossa cidade de Teresópolis e a outras cidades também do Brasil em que ela foi homenageada. Né, essa mulher, que foi uma mulher extremamente generosa, em que ela, né, pensou demais nos brasileiros, como melhorar a educação, como melhorar a saúde, e ela foi uma mulher que ela esteve o tempo todo ao lado do imperador Dom Pedro II, embora muitos digam, né, que ela era uma imperatriz silenciosa. Na verdade, ela não foi essa mulher silenciosa, ela foi silenciada, né? Então é um tema muito interessante para a gente trabalhar com as crianças, trazendo essa pessoa que foi a Imperatriz Teresa Cristina como uma mulher muito forte, muito atuante na sua época e que conta a nossa história do Brasil, né, com assim, dados interessantíssimos da vida dela, como por exemplo, né, o fato dela ser museóloga. Ela gostava muito, né, de obras de arte, ser também artista, né? Ela trabalhava com mosaicos, ela gostava de promover saraus na casa deles, né, no palácio. Então ela foi uma mulher extremamente culta e eu trago essa história aí para nossas crianças, não só de Teresópolis, mas para as crianças de todo o Brasil, né? E eu espero que as crianças aí de Caxambu também possam aproveitar bastante esse livro e essa leitura, né? Então é só entrar no site www.anamariadeandrade.com. Lá vocês vão encontrar a página do livro, tem um botãozinho que se chama Proposta Pedagógica. É só clicar nesse botão, esse arquivo ele vai estar disponível para o download, junto com o Guia do Educador, né, onde eu dou assim uma série de ideias para a sala de aula, né, uma série de atividades que podem ser feitas após a leitura.
Eu, além de escritora e ilustradora, eu também sou professora, jornalista, arte educadora, né? Então, todos os meus trabalhos eu tenho, né, essa preocupação de dar também ao professor as ferramentas após a leitura. E, por fim, o Contos em Fios, né, que também é um e-book, é o meu primeiro trabalho para um público juvenil e adulto. Trouxe aqui também, né, uma impressão da mesma forma, pode ser feito o download e a pessoa imprimir. E foi um trabalho muito especial que nós fizemos com um grupo de artistas da tecelagem aqui de Teresópolis, em parceria com a nossa faculdade, a Unifeso, e o Instituto Ama Leitura, que é o projeto social que eu desenvolvo. Então, nesse livro, eu trago 12 recontos de mitos ancestrais que falam da mulher, né, e desse sagrado feminino, né? Então são histórias assim muito interessantes, é um passeio na verdade pelo mundo, né, porque são várias regiões do mundo, cada conto é de uma região e os contos são todos ilustrados também com trabalhos de tecelagem, que eu trouxe um aqui para mostrar para vocês, por exemplo, da Mulher-Aranha. São trabalhos assim lindíssimos, né, de artistas que fizeram diferentes técnicas, né? Conforme o conto, a técnica é daquela região onde o conto é de origem daquele conto. A apresentação desse livro é da Cristina Vilaça e a parceria com a Silviane Lopes, que é a professora e foi a curadora, a coordenadora de todo esse projeto. Então, é esse pouquinho, né, do meu trabalho que eu trouxe aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Visitem o site, né, façam aí baixem, né, os arquivos dos livros que estão lá disponíveis, dos e-books, e depois me digam, né, se vocês gostaram. Tem lá a página de contato que a gente pode conversar, a gente pode trocar ideias. Vai ser uma alegria muito grande para mim. Tá? E muito obrigada aí pela oportunidade de participar. www.anamariadeandrade.com, tá? É o meu endereço eletrônico. E até a próxima. Obrigada. Olá, eu sou Andréa Viviana Talman, ocupo a cadeira número 21 da Academia Teresopolitana de Letras desde 2015. Eu escrevo para crianças e jovens e é um prazer estar com vocês da Feira do Livro de Caxambu. Então vou falar um pouquinho dos meus livros. Esse aqui é O Menino que Tinha Medo de Errar, meu primeiro livro, foi publicado no finalzinho de 2009, mas esta edição saiu em 2012 e até hoje vem fazendo muitos amigos, como eu digo. As crianças precisam ser amigas dos livros e os livros serem amigos das crianças também. O meu livro mais recente é este aqui. Foi produzido com recursos da Lei Aldir Blanc, daqui do município de Teresópolis, que são duas crianças contando a história de Teresópolis para as nossas crianças daqui, da nossa cidade. Este livro, A Escola que Eu Quero para Mim, eu dedico ao patrono desta feira. Eu dedico também ao professor Paulo Freire, Anísio Teixeira, Helena Antipoff, Anália Franco, Eurípides Barçanufo e Pestalozzi. E ele fala exatamente sobre uma escola que a gente gostaria que toda escola fosse, uma escola de afeto, uma escola colorida, uma escola em que toda criança é respeitada, toda criança é aceita como ela é. Este livro, Um Poema para João, eu escrevi exatamente, foi um poema mesmo para uma criança com paralisia cerebral. E eu acredito que, por meio da literatura, a gente também consegue estimular a inclusão. Mesmo uma criança que não conviva com uma criança cadeirante, quando entra em contato com personagem cadeirante no livro, consegue estabelecer alguma relação de proximidade. E como dizem, representatividade importa. Por isso eu gosto muito de escrever sobre esses temas mais sensíveis, mais delicados, como, por exemplo, O Menino Só, que também é um convite poético ao universo do autismo. E temos outros livros também brincantes, como Cafofo do Remeleixo, que junta muitos personagens do folclore, das lendas,
todo mundo dançando no mesmo forró, porque eu acredito muito nisso, que todo mundo pode dançar junto nessa vida, né? Sonho de Mãe fala sobre maternagem, sobre o período em que a mãe está esperando e vendo o neném chegar e o neném vai crescendo, e é uma forma de dialogar também sobre esses assuntos que nem parece muito fácil, mas às vezes não é. E brincamos também com Pula-Pulga. Pula-Pulga fala de Plínio, esse cachorrinho aqui, e as pulgas que são suas inquilinas. Então é um livro bem brincante, quase um trava-línguas, publicado pela editora Zit, e é uma gostosa brincadeira com a linguagem. E é isso, né? Falar de adoção também, de certa forma, porque é um cachorrinho adotado, né? O Plínio. Rosa Formosa, meu terceiro livro publicado pela editora Paulus, é uma fábula moderna que fala sobre também outro assunto delicado, que são as relações abusivas. Muito bom para a gente abrir o diálogo sobre bullying, principalmente. Família de Marília fala sobre o que o título diz, né? Marília é uma menina que se vê diante de um grande desafio, que é escrever sobre família. Tem cabimento uma brincadeira para os pequenininhos, falando sobre quantidade, sobre distâncias, algo que aflige bastante os pequenos antes de começarem o primeiro ano, né? As crianças pequenas às vezes confundem, hoje é ontem, amanhã, tem essa questão. Então a gente faz uma brincadeira aqui. Esse foi escrito com Marcelo Pellegrino. A Casa do Topo do Edifício saiu pelo selo Leiturinha e foi escrito com Sandra Pina, ilustrado por Marília Pirillo. E o meu juvenil, Aquilo que Ninguém Vê, que traz a figura histórica de Anália Franco, uma educadora que deveria ser mais conhecida no Brasil. A gente precisa pesquisar um pouco mais sobre ela, falar um pouco mais sobre ela, que teve um projeto incrível no final do século XIX, começo do século XX. E Não Me Toca Seu Boboca, um livro que recebeu o Prêmio Neide Castanha de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes em 2018, que tem ajudado muitas famílias pelo Brasil a abrir um diálogo dificílimo, que é o abuso sexual. E ele é um livro que tem me trazido enormes alegrias pelos tantos relatos, pelos tantos retornos e compartilhamentos. Um assunto que é horrível, mas que precisa ser falado. Então, pela literatura, a gente consegue chegar longe no coração e ajudar realmente a abrir esses canais para falar das coisas tão difíceis. Então a gente fala de coisas horríveis de jeitos não horríveis, né? Pela literatura. Então é isso, literatura para todos, para todas as crianças, para todos os adultos. Muito obrigada. Eu sou acadêmico da Academia Teresopolitana de Letras, ocupando a cadeira 14 desde 2016. Para vocês, da Feira Literária de Caxambu, com grande satisfação que venho conversar um pouquinho e mostrar um pouquinho também das minhas produções. Diferente dos meus colegas, eu não tenho uma poesia, porque eu trabalho muito dentro da área acadêmica, dentro da área de produção de livros, e aí, dentro dos livros, é o que eu estou trazendo aqui. Esse primeiro livro foi lançado em 2013, ele é um livro todo psicografado. Para quem não conhece o termo psi, né, de mente, grafia, de escrita, ele foi todo escrito na Casa Espírita, que depois eu transcrevi para cá. Porque eu, embora eu estou terminando meu doutorado agora em História na Universo, em Niterói, mas todos os meus trabalhos, desde o mestrado, e eu tenho 2, são todos voltados para o Espiritismo. Esses 4 livros aqui fazem parte de uma série chamadas Ensaios Críticos. Por que eles estão divididos em 4? Eu tenho hoje mais de 220 artigos publicados no Diário de Teresópolis de 2010 a 2017.
Diário Teresópolis é um diário local aqui da cidade, com maior circulação, com uma média de 30 mil tiragens. E eu, depois disso, eu peguei os artigos e fiz uma composição mediante o que eu escrevi para poder organizá-los dentro de um aspecto, né, que pudesse fazer frente a questões atuais, questões filosóficas, religiosas e históricas. Porque eu sou professor de história aqui aqui no município e eu atuo dentro dessas áreas todas. A Arquitetura das Ideias foi lançada em 2015, é o trabalho fruto do resultado do meu segundo mestrado na UFRJ, aonde eu faço uma comparação das ideias espíritas com as ideias que circulavam no século XIX. Para quem não está familiarizado, o século XIX foi um século riquíssimo a nível de ideias, onde eu comparo o espiritismo com o positivismo, com o darwinismo social e a parte feita pelo Darwin, aonde ele vai colocar o que depois se chama de marxismo, que é o socialismo utópico. Então essa parte toda eu comparei as ideias com aquilo com que o nosso amigo Allan Kardec estava colocando. Em Busca da Terra Prometida é um livro que me deu muita satisfação de escrever, porque é a trajetória da minha família, né? O meu sobrenome é Theodorídeos. Theodorídeos quer dizer Deus estar presente, e o sufixo ides identifica a origem da família. Então eu identifiquei a origem da família vindo da expansão grega no século VI, VII a.C., margeando o Mar Negro, que vai até o que nós chamamos hoje de Turquia. E isso me deu uma grande satisfação porque eu fiz um levantamento, né, mediante fontes orais, né, do meu trabalho de história, desde o final do século XIX até a atualidade, fazendo uma proposição de genealogia da família a qual eu pertenço. E eu escrevo a história do meu pai na primeira pessoa do singular. Então, eu sou ele. Esse outro trabalho aqui, lançado em 2019 na Ampu, em Recife, ele é uma continuação das publicações que foram feitas dentro do jornal do Diário de Teresópolis, mas entre 2015 e 2016. E esse foi lançado em 2020, que é o volume 1, conforme vocês podem observar, trabalhando com o espiritismo na filosofia. Quando eu coloco o volume 1, é porque eu pretendo botar mais volumes, obviamente. Então o volume 2 será Religião do Espiritismo e o volume 3 será a Ciência do Espiritismo. E eu não pude trazer, porque eu não tenho em mãos, obviamente, um outro livro, que é o livro que está entrando em catálogo na semana que vem, sobre Dante Alighieri. Eu faço ou refiz a avaliação dos 3 reinos de Dante Alighieri, Inferno, Purgatório e Paraíso, mediante a ótica espírita. Ou seja, Dante não é só mais um poeta, ele é um médium, aonde ele faz todas as visitações desses 3 reinos, tendo como companhia, né, o Virgílio, o poeta, pelo menos até a subida do paraíso, mas todo esse perpassar analisado pela ótica espírita. Por que Dante, por que esse livro? Para quem não conhece ou para quem não sabe, acredito que a maioria saiba, Dante, entre os dias 13 e 14 de setembro, vai estar fazendo 700 anos de morte. E toda a literatura de Dante Alighieri, e eu tenho um bom domínio do inglês, então dentro da língua portuguesa, da língua inglesa, toda a literatura de Dante é sempre pautada em cima da interpretação desses 3 reinos. E esse trabalho que eu produzi é um trabalho totalmente diferenciado. Inclusive, eu retraduzi, eu peguei 3 traduções brasileiras e uma inglesa, mas eu retraduzi os cantos para uma compreensão mais, assim, plausível dos cantos que estão sendo analisados, e
para uma compreensão do público leitor mais fácil de apreensão daquilo que eu estou propondo. Eu agradeço, que sejam todos agraciados e que tenham uma ótima feira literária. Meu nome é Clara Weissman, sou membro da Academia Teresopolitana de Letras, cadeira 16, e estou aqui apresentando um trabalho em homenagem à Feira Literária de Caxambu. A surpreendente leveza de envelhecer. Uma coisa que eu ouço constantemente: a velhice é uma droga, o tempo é implacável. Verdade que a velhice nos impede de fazer certas coisas, nos afeta um pouco fisicamente, mentalmente, mas qual é a alternativa? Morrer jovem. E quando alguém morre jovem, as pessoas dizem: ah, que pena, tanta vida pela frente. Então, considerando-se isso, a velhice é uma bênção. Agora eu entro, propriamente dita, no que eu escrevi. É raro o dia em que não ouço alguém repetir essas palavras. A velhice é uma droga, o tempo é implacável. Ora com amargura, ora com revolta, ou simplesmente como uma constatação irrefutável. Eu mesma não escapo, porque os efeitos da passagem do tempo sinto na própria pele. Na pele, nos músculos, nos ossos, nas mucosas, nos cabelos, enfim, em tudo do que sou feita. Mas considerando-se a alternativa, envelhecer é muito bom. Agora, querer viver por décadas e sentir-se sempre jovem já é querer demais. No momento de vida que estou, analiso tudo que me chega através dos jornais, dos noticiários de TV, das conversas com amigos e até com estranhos, em filas de banco, supermercado ou qualquer outro lugar. E tenho que admitir que sou abençoada. Já passei dos 70, estou mais para os 80 e ainda posso fazer tudo que sempre fiz, só que num ritmo mais lento e ficando mais cansada, o que é normal, mas faço. Ainda sou autossuficiente, posso cuidar de mim e, o que é mais importante, posso ajudar meus semelhantes de uma forma ou de outra, dando alguma contribuição financeira, oferecendo uma palavra amiga ou até mesmo o meu silêncio, quando alguém desabafa ao vivo ou por telefone e enumera os mais variados problemas, as mais profundas preocupações. Fico ouvindo enquanto alguém se desintoxica de tudo que lhe incomoda e atormenta. Talvez o que eu lhe diga para atenuar o desânimo e o nervosismo não sirva para nada, mas o simples fato de lhe dar a oportunidade de botar para fora o que os aflige não deixa de ser uma forma de ajudar. Ainda atuo bastante na esfera doméstica e familiar e sou responsável pelos meus bichos queridos. Ainda posso fazer um intercâmbio de ideias e sentimentos com os que me cercam. Não estou isolada, não sinto solidão. Hoje sou mais dona do meu tempo do que quando era jovem. Estou aposentada, não tenho mais pais idosos e doentes que dependam de mim para tudo, situação que me oprimia por me sentir impotente diante de uma decadência que eu não podia evitar.
Também não tenho mais bebês que me obriguem a passar noites em claro, lutando contra uma febre resistente, ou que me forcem a trocar de roupa quando já estou toda arrumada para sair, em consequência de uma golfada inesperada que me deixa cheirando a leite azedo da cabeça aos pés. Já não preciso engolir desaforos de alunos malcriados ou injustiças de diretores mais interessados em dinheiro do que em educação. Sou muito mais livre do que era há 20 ou 30 anos. Às vezes, tenho a sensação que a Clara que existe hoje é bem mais privilegiada do que a Clara de algumas décadas, apesar dos inevitáveis períodos de desânimo. É como se a cada curva do caminho da minha existência eu fosse abandonando algo que fazia com que a minha trajetória fosse mais pesada. Deixei para trás tudo de bom e de ruim que não tem mais utilidade. Sonhos que nunca se realizaram, fantasias que não passaram da teoria à prática, elogios que massagearam meu ego, estimularam minha vaidade, mas que de nada serviram nos momentos de desânimo e depressão. Ficaram para trás também as pretensões nunca cumpridas, os conselhos dados ou recebidos que nunca foram seguidos. Larguei pelo caminho os erros com os quais pretendia aprender, mas que ignorei. Esqueci e acabei fazendo as mesmas besteiras de novo. Atirei para bem longe as mágoas e os ressentimentos que doíam mais em mim do que naqueles que os haviam causado. E a cada lembrança dolorosa, a cada culpa ou arrependimento que jogava fora, fui ficando mais leve. A cada dia que passa, minhas pernas físicas ficam mais pesadas e dificultam o meu caminhar, mas minhas asas mentais me levam para onde quero, na velocidade da luz. Faz pouco tempo tive uma visão, uma abstração que se projetou em minha mente como um raio, uma imagem forte, nítida, que se apagou numa fração de segundo, mas deixou uma marca indelével. Eu me vi sentada sobre uma rocha à beira do mar. O sol aquecia minhas costas intensamente e eu suava. Diante de mim, uma imensidão de água, nenhum barco, nenhuma ilha, vazio total. Mas eu sabia que lá do outro lado, a uma distância que eu não podia calcular, havia um continente. De onde eu me encontrava, era impossível vê-lo, mas eu sabia que ele estava lá. Uma emoção enorme, inexplicável, tomou conta de mim. Olhei para baixo. Nesse instante, uma lágrima e uma gota de suor escorreram pela minha face e caíram na espuma que se formava na base da rocha. Imediatamente foram absorvidas e jamais voltariam a ser uma lágrima e uma gota de suor. Agora eram o próprio mar. Então entendi que chegará um momento em que terei me desvencilhado de todos os meus pesos e serei tão leve, mas tão leve, que a gravidade não terá força de me puxar para baixo. E estarei flutuando, pairando na atmosfera, subindo, subindo sempre, até ser absorvida pelo universo, como a gota de suor e a lágrima foram incorporadas pelo oceano.
e me tornarei parte inseparável da eternidade.